tema da mensagem desta noite é uma ordem para você da parte do Espírito Santo. Decida ser fiel. É uma ordem. Decida ser fiel. Daniel capítulo 3, versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer ouvir Deus falar e dar um aleluia bem forte? Eu creio que Ele fala, e Ele fala quando nós pregamos a sua santa palavra. Aleluia, glória a Deus. Daniel capítulo 3, versículo 15, assim diz a Sagrada Escritura: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aleluia. Senhor, fala conosco, segundo a nossa necessidade. Amém. Se assenta, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau, essa história aqui, todas as vezes que eu leio ela, o meu coração salta de alegria. Meu Deus, que homens decididos, que homens decididos, homens que decidiram ser fiéis. Nós estamos falando de 3 homens frente a uma grande ameaça que decidiram ser fiéis. Os grandes homens da Bíblia, os homens de Deus, eles eram fiéis. Aleluia. E eles não eram fiéis ao Senhor porque eles eram grandes, mas eles se tornaram grandes porque eram fiéis ao Senhor. Tema da mensagem: decida ser fiel ao Senhor. Daniel era fiel, Davi era fiel, Moisés era fiel, Jó era fiel. Os grandes homens da Bíblia eram servos fiéis ao Senhor, e o Senhor os exaltou, e o Senhor fez deles uma referência, e o Senhor fez deles grandes homens, homens fiéis. Segundo o dicionário, fiel significa ser leal, sincero, íntegro. Fiel, segundo o dicionário, é aquele que age com fidelidade e que cumpre as suas promessas. Fiel é aquele que não trai a pessoa com quem se relaciona. Fiel é aquele que não muda o seu comportamento, que é firme, constante, que é perseverante. Um homem fiel. O que nós vemos na história de Sadraque, Mesaque e Abidnego é exatamente isso. Homens fiéis. Fiéis a quem? Fiéis a Deus e a sua santa palavra. Fiéis ao entendimento e conhecimento
que eles receberam. Eles outrora estavam em Jerusalém, em Judá, em Israel, mas eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles conheciam a lei de Deus, e a lei de Deus é que eles não deveriam se prostrar, adorar ou construir imagens de idolatria. Nabucodonosor fez uma grande imagem e disse: agora todos vocês vão ter que se dobrar diante desta imagem. Eles conheciam a lei do Senhor, eles sabiam que aquilo que estava sendo imposto a eles não era a vontade de Deus. Eles sabiam que eles não deveriam se dobrar diante daquela imagem. E agora eles têm um mandamento do rei, mas eles têm a lei do Senhor em seu coração. E a Bíblia diz que então o rei preparou uma orquestra com todo tipo de instrumento e disse: quando vocês ouvirem esse som, todos devem se prostrar. Eu não sei quantas pessoas tinham ali, talvez milhares e milhares de pessoas. Ali estava o rei olhando para eles. E então tocou-se os instrumentos, todos se curvaram, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu gostaria de estar ali olhando esta imagem. 3 homens fiéis no meio de uma multidão, se dobrando diante de uma estátua. Mas eles não se dobraram, eles permaneceram em pé. A postura deles, a atitude deles é uma mensagem clara para o rei, para as pessoas que estão em torno deles, mas também para Deus. Eles estão dizendo: Deus, nós escolhemos ser fiéis. As suas atitudes, as suas decisões é uma mensagem clara de que tipo de crente você é. Aleluia. Eles não se dobraram, eles conheciam a lei. Eles não conheceram a lei por acaso. Deus fez com que eles nascessem no lugar certo, que eles tivessem contato com a lei do Senhor, que eles estivessem naquele lugar aonde eles tiveram aquele conhecimento. Eu quero dizer algo para você: você deve ao Senhor obediência a tudo aquilo que Deus fez chegar ao seu coração. Eu devo obediência a tudo aquilo que chegou no meu coração. Eu vou dar conta diante do Senhor segundo a consciência que eu tenho do que devo e não devo fazer. A Bíblia diz que a mesma palavra que hoje chega aos meus ouvidos será a palavra que vai me julgar naquele grande dia. É melhor que você não tivesse conhecido a verdade do que conhecer a verdade e transgredi-la. Deus espera que eu seja fiel. Deus espera que você seja fiel. Aleluia. Há um Deus sobre a nossa vida que tem falado aos nossos corações. Há um Espírito da verdade que opera em nós e nos revela o que é engano e o que é verdade. E esse Santo Espírito intenta nos conduzir pelo caminho da verdade, mas para isso nós precisamos ser fiéis. Você pode dar um glória a Deus? André, mas é tão difícil, eu tento e não consigo. Eu estou aqui hoje para estimulá-lo à fidelidade, mas para te trazer algumas verdades também, que talvez não estejam na sua mente, e por conta disso, você não tem conseguido ser fiel. Primeira coisa que eu quero lhe dizer: fidelidade, ser fiel, é uma decisão. Não tem a ver com a sua força ou a sua fraqueza. Tem a ver com a sua decisão. No capítulo 1 de Daniel, versículo 8, Daniel também era um prisioneiro levado à Babilônia. E a Bíblia diz que no versículo 8 que Daniel propôs no seu coração em não se contaminar. Em outra tradução a Bíblia diz: e Daniel assentou no seu coração
em não se contaminar. Você pode também fazer uma tradução livre da seguinte maneira: Daniel determinou no seu coração em não se contaminar. Ou então você pode dizer: Daniel decidiu não se contaminar. Oh, aleluia! E no versículo 9 está escrito: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus deu graça a ele. Escute-me, quando ele decidiu ser fiel, Deus deu graça a ele. Quando ele decidiu, colocou no coração dele que ele seria fiel, Deus ajudou ele a ser fiel. Eu não tenho dúvida do que eu vou lhe dizer. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Sem o Espírito Santo ninguém pode ser fiel. O Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo nos lembra da palavra que nós ouvimos. O Espírito Santo fala o nosso íntimo. O Espírito Santo nos fortalece com o poder dele. Mas primeiro eu preciso decidir, segundo o próprio movimento do Espírito Santo em minha vida. Se você não decidir, de nada vale o poder do Espírito Santo em você. Se você não decidir, a partir de hoje, eu vou ser fiel, você não será fiel e você não terá a graça. O que diz esse texto é que Daniel assentou no seu coração o propósito de ser fiel, de não se contaminar. E então, Deus deu graça a ele. A graça não veio antes da decisão. O poder não veio antes da decisão. A providência não virá antes da decisão. O Espírito Santo está tentando nos convencer do que é certo. E segundo a decisão que nós tomamos, então a graça virá, o poder virá, a percepção espiritual virá, a porta se abrirá, o poder de Deus se manifestará. Aleluia! Escute o que eu vou lhe dizer. Ninguém é infiel por causa das condições, mas é infiel por falta de decisão. Não coloque a culpa na situação. Só há um culpado nessa história. Não coloque a culpa no seu cônjuge. Não coloque a culpa no pastor, na igreja, no líder de célula. Não coloque a culpa na sua mãe, no teu pai. Se Deus trouxe à sua mente consciência do que você deve fazer, Ele te dará a condição de fazer. Aleluia. No Salmo 12, versículo 1, Davi clama dizendo: Senhor, salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Eis aqui a constatação desse homem de Deus, que então olha em torno de si e não encontra fiéis. Ainda bem que esses infiéis hoje não vieram no culto. Aleluia. Domingo de feriado é assim, os infiéis não vêm no culto. É brincadeira. Senão o irmão que está viajando falar: o pastor me chamou de infiel. Mas os que estão aqui porque precisam ouvir esta mensagem. Davi fez essa constatação, e o próprio diabo sabe e conhece a alma do homem. Ele sabe dos seus limites. Escute isso. O diabo sabe o seu limite. Alguém aqui está frustrado porque você vai sempre até o mesmo ponto e dali você não passa. O Senhor lhe trouxe aqui hoje para lhe dar argumento, mas para te dar graça, para que você vá além da fidelidade que você tem praticado. Deus quer você 100%. O diabo sabe do seu limite, não é? Quando há um conflito, quando as coisas apertam, quando te chateiam, quando não acontece do jeito que você quer,
quando você não tem olhem para mim, quando você não tem o resultado que você busca, aí sabe o que acontece com você? Você é infiel, você esquece todo o compromisso que você fez com Deus. O diabo sabe do seu limite, assim como Davi compreende que os homens são infiéis, o diabo também sabe. Foi por isso que o diabo olhou para Jó e disse: ele não aguenta uma situação negativa, ele vai ser infiel. Mas se ele se enganou com Jó, porque Jó era um homem fiel. Aleluia. A Bíblia diz que um dia Satanás vai junto com os anjos até o céu, e chegando lá, Deus olha para ele e fala com orgulho, com prazer, sobre o seu servo Jó. Eu quero dizer algo a você, amada igreja: Deus tem prazer no fiel. Deus tem prazer no fiel. Deus, todo cheio de prazer, ele olha para Satanás e diz: você viu o meu servo Jó? Aleluia, aleluia. Você viu ele? Ele é o meu servo, um homem reto, que se desvia do mal. Você viu ele? Ele é fiel a mim, ele teme a minha palavra. Você viu ele? E então o diabo pensa que Jó é igual aos demais homens, e ele diz: mas vem cá, Senhor, você por acaso pensa que Jó te serve por acaso? Você não colocou um muro em derredor dele? Você não tem abençoado as obras de suas mãos? E os negócios dele cada dia prosperam mais? Mas faz o seguinte: toca no que é dele, e você vai ver se ele não te nega diante da tua presença. Satanás pensou que Jó era infiel. Satanás, ele está olhando para nós e está imaginando que nós somos infiéis. Ele está olhando para você e ele está imaginando que você é infiel. Mas a Bíblia diz que então Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, e Jó perdeu a sua riqueza instantaneamente, perdeu também os teus filhos. Mas a Bíblia diz no versículo 20 do capítulo 1 de Jó, que Jó então, ouvindo todas as suas perdas, percebendo que agora era um homem pobre e ontem ele era um homem rico, percebendo que ele não tem mais os filhos por quem ele sacrificava e amava esses filhos, nós entendemos isso. A Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se prostrou no chão em adoração. Como é diferente a atitude de um fiel. Como é diferente as palavras de um fiel. Como é diferente o comportamento de um fiel frente a uma perda. Como é diferente a atitude de um fiel frente a uma perseguição, a um ataque, a uma frustração. Você quer conhecer alguém? Tire algo dele. Você quer conhecer um líder? Diga não para ele. Todos estão prontos para ouvir sim, mas nem todos estão prontos para ouvir não. E quando ele ouve não, e quando ela ouve não, então é revelado o que está no seu coração e o verdadeiro caráter que está sobre ele. Quem entende, diga amém. Mas Jó, a Bíblia diz no versículo 22, que ele não pecou em nada e nem culpou a Deus. Jó procurou em si mesmo o motivo da sua perda, ele não culpou a Deus, aleluia. Sabe, as circunstâncias, as oportunidades revelam se nós somos fiéis ou se nós não somos. Através das dificuldades que nós vamos passar, elas são necessárias, será revelado diante dos olhos de Deus, diante dos nossos próprios olhos, diante dos olhos das pessoas que estão ao nosso redor, se nós somos fiéis. Não tenha dúvida. Você está sendo levado a cada dia para situações que revelam quem você é.
Escute-me, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui acham que Jesus sabia que Judas ia roubar o dinheiro da bolsa? Diga amém. Então a pergunta é: por que Jesus deu a bolsa para Judas? Se sabia que ia roubar, porque não sei se você sabia, Judas era o tesoureiro. Ele que guardava o dinheiro que era recolhido a oferta. E aí então, para alguém aqui que diz: ah, mas Jesus não se preocupava com dinheiro. Ah, sim, tinha uma bolsa onde se colocava o dinheiro que se arrecadava nas reuniões que Jesus fazia. Jesus se preocupava tanto com o dinheiro que um dia ele sentou ao lado do gasofilácio para analisar qual era o valor que cada um depositava. E depois ele fez uma enquete e perguntou aos discípulos: me diga uma coisa, quem vocês acham que depositou mais aqui? Ah, foi aquele camarada de roupa bonita lá, foi o escriba, foi o fariseu. Não, eles só depositaram daquilo que sobra. Mas esta viúva que veio aqui deu tudo o que ela tinha. É claro que Deus valoriza a oferta e o dízimo, e porque a oferta e o dízimo revela algo que está no seu coração. Entenda o que eu vou lhe dizer. Essa igreja não precisa do seu dinheiro. Essa igreja precisa da graça de Deus. E se você não der, Deus outro vai dar. Porque a obra não é minha, a obra não é nossa. Há um Senhor sobre essa igreja, e é Ele quem mantém a igreja. Escute mais, Deus não precisa do seu dinheiro, mas você precisa da prosperidade de Deus. Você precisa da bênção de Deus. E o dízimo e a oferta revelam o que está no seu coração. E se você não pode ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, é porque você ama o dinheiro. E é bom que você não tenha muito. Se manter você de conta-gota, você vai vir na igreja sempre. Mas se derramar sobre você, meu amigo, eu nunca mais te vejo aqui. Você sabia disso? Que tem gente que está aqui na igreja porque, como diz aí, está matando o cachorro a grito, que está latindo para economizar a latida do cachorro. É por isso, é porque tem um coração infiel, e as nossas atitudes demonstram o coração que nós temos. Aleluia, quem está entendendo diga amém. E então Deus disse o seguinte, Jesus falou, talvez, eu estou conjecturando, João chegou lá, ô Senhor, quem que vai cuidar do dinheiro? Dá para Judas. Dá a bolsa do dinheiro para ele. E Judas está lá. Sabe o que Judas fazia quando ninguém estava olhando? Roubava. Ele era um ladrão, ele era um infiel, e aquela circunstância ia revelar o tipo de pessoa que ele era. As nossas decisões frente à palavra de Deus revelam que tipo de pessoas nós somos. E quando então o Senhor coloca a bolsa na mão dele, é revelado primeiro para ele próprio quem ele é, porque ficou claro que ele amava mais o dinheiro do que Jesus Cristo. E segundo, ficou claro para aqueles que estavam ao seu derredor. O Senhor precisa revelar quem nós somos para aqueles que estão ao nosso derredor. João no capítulo 12, versículo 6, faz a seguinte constatação: ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele era ladrão. Como que ele percebeu isso? Porque ele aproveitou daquela oportunidade para ser infiel. Você pode criar a imagem que você quiser na internet, no seu Facebook, aonde você quiser, mas as suas atitudes verdadeiramente revelam quem você é. Quem está entendendo, diga amém. André, mas veja bem, Deus tem que me entender. Eu tenho tentado ser fiel e não consigo. Até onde que Deus quer que eu seja fiel?
até a morte. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, carta à igreja de Esmirna. Olha só, esse texto é revelador, coloque aqui por favor. Não temas as coisas que tens de sofrer. Segura esse texto aí. Nós temos que sofrer. Diferente do evangelho que você escuta por aí, não é? Evangelho água com açúcar. O evangelho que agora você está com Cristo e o Senhor colocou você numa redoma de vidro, você está guardado aqui, e de vez em quando o Senhor põe um pãozinho pela janela para você comer. Mas ninguém tocar em você. Não. Você tem, conforme o Senhor escreveu à igreja, você tem que sofrer isso, porque nesse sofrimento, nessa prova, você será aprovado, ou então será revelado quem você é. É no fogo que o ouro é purificado, e é no fogo que você percebe se o ouro é de boa qualidade. Então o Senhor diz: você vai ter que sofrer. Eis que o diabo está para lançar vocês em prisão. Alguns dentre vocês irão para a prisão, para ser disposto à prova. É na prisão, é na perseguição, é na dificuldade que você vai mostrar se você é fiel ou se não é. Meu amigo, ser fiel quando tudo está bem é para qualquer um, não se diferencia, é tudo igual, está tudo bem, não tem problema, não tem aflição, não tem perseguição, ninguém está falando mal de você, você não está sendo exigido nada de você. Meu amigo, qualquer um é fiel, mas fiel na prova é só quem realmente foi selado pelo Espírito Santo e tem a palavra da salvação em seu coração. Aleluia! E então o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Observe que Deus não vai evitar. Vai para a prisão. Agora preste atenção. Vocês terão tribulação por quanto? 10 dias. E é isso que eu quero falar com você. A prova, ela termina rapidamente quando você é fiel na prova. Mas se você não pode ser fiel na prova, eu tenho uma notícia desagradável: a prova vai durar mais. A prova vai se prolongar. E eu acho que você deveria dar graças a Deus por esta prova, porque esta prova está te forjando. Essa prova está lhe ensinando a ser fiel. Essa prova está lhe trazendo resistência. Essa prova está permitindo você parar, olhar para cima, abrir os ouvidos e entender o que Deus quer da tua vida. Aleluia. E então 10 dias vocês terão. Agora diz o Senhor: ser fiel até onde? A morte. Até a morte, até o máximo que você puder, até o extremo que você puder. O Senhor está dizendo: você deve ser fiel até as últimas consequências. É o que está acontecendo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Se vocês não se dobrarem, vocês serão mortos. Fica sabendo de uma coisa: isso aqui é fidelidade incondicional. Fica sabendo de uma coisa: eu sei que o meu Deus pode me livrar, e Ele nos livrará, mas fica sabendo que se Ele não nos livrar, ainda assim nós não deixaremos de ser fiéis. Eles não são fiéis pelo que recebem, eles não são fiéis porque Deus os abençoa, eles não são fiéis porque Deus abriu uma porta. Eles não são fiéis, eles são fiéis porque eles decidiram ser fiéis. Isso aqui é ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Fidelidade é uma questão de escolha. Fidelidade é uma questão de escolha. Quem está entendendo, diga amém. Diga: Jesus, obrigado.
Aleluia. Eu estou indo para o final desta mensagem, mas preste atenção. A fidelidade, e eu espero que depois dessa palavra que você está ouvindo hoje, que você decida ser fiel. Hoje, quando terminou a ministração pela manhã, eu preguei esta mensagem no culto da manhã, e veio um rapaz e disse: eu preciso falar com você, pastor. Ele disse: aconteceu algo hoje comigo. Eu disse: sim, eu decidi ser fiel. Eu falei: glória a Deus, a mensagem deu certo. O Espírito Santo me usou com graça, é sinal. Ele disse: sim, quando eu entrei lá, eu sentei lá no fundo, e quando eu entrei, o Senhor disse o tema desta mensagem: decida ser fiel. E o Espírito Santo me chacoalhou e disse: você precisa ser fiel. E ele disse: eu já decidi. Acabei de ligar para minha esposa que está em casa. Eu liguei para ela e disse: sabe, a partir de hoje nós vamos ser fiéis ao Senhor. Uau! Você precisa fazer alguma coisa frente à palavra que Deus está te dando. Você precisa fazer alguma coisa. Você não pode sentar numa cadeira como essa, sentir a presença de Deus, ver Deus falando através da boca desse pobre pecador, e não entender que o Senhor está exigindo que você faça algo, e você continua fazendo o que não está entendendo. Não brinque com Deus. Aleluia. Agora preste atenção, se é que vocês já decidiram ser fiéis, eu quero só adverti-los a respeito de algo, que a fidelidade tem um preço. Você quer ser fiel? Quem quer ser fiel, diga amém. Diga assim: eu vou ser fiel. Então eu quero te esclarecer algo importante. A fidelidade tem um preço a pagar. Você não pode simplesmente ser fiel e tudo bem. A fidelidade, ela traz consigo oposição. A fidelidade traz consigo opressão maligna. A fidelidade traz consigo perseguição. A fidelidade traz consigo afronta dos religiosos. A fidelidade traz consigo raiva do infiel. Um crente fiel gera raiva no infiel, porque o infiel não consegue ser fiel. E você, conforme diz a história, você está dançando uma música diferente da nossa. Você precisa ser como nós. Você precisa ser infiel como nós. A minha fidelidade incomoda as pessoas. Aquilo que Deus tem comigo e as minhas obras externam algo que está acontecendo dentro de mim. Vou repetir isso. As suas obras revelam, externam algo que está acontecendo dentro de você. Há cônjuges que não se convertem, porque no seu cônjuge não está acontecendo nada lá dentro e não externa nada para fora. Quando algo está acontecendo dentro de mim, as minhas atitudes mudam. E o fato de eu ser fiel ao Senhor, eu mando uma mensagem para os infiéis, eu mando uma mensagem para o inferno, eu mando uma mensagem para os religiosos: eu não vou ser igual a todo mundo, eu quero ser fiel a Deus. Foi isso que irritou Nabucodonosor. Ele olhou e falou: peraí, vocês não entenderam. Vocês não estão vendo que todo mundo está se curvando? Você não está vendo que agora é uma moda na internet? Você não está vendo que agora existe uma igreja pregando isso? Você não está vendo que agora tem até um pastor que está vivendo assim? Você não está vendo que todo mundo está fazendo? É isso que irrita o rei, porque eles ficaram de pé. O que irrita o inferno é isso. É o fato de eu não dobrar o meu joelho. É o fato de eu não me curvar.
é o fato de eu decidir ser fiel a Deus. É isso que irrita o inferno, e isso traz oposição. Por isso eu digo aos irmãos, a fidelidade tem um preço. Tem um crente ali, aleluia. Fidelidade tem um preço. Daniel, porque foi fiel, foi perseguido, montaram um complô contra ele e jogaram ele na cova dos leões. Paulo e Silas, porque foram fiéis à pregação da sã doutrina, apanharam, foram jogados numa prisão. Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque não se dobraram e foram fiéis a Deus, foram jogados numa fornalha. Jesus, porque foi fiel ao Pai, foi traído, abandonado e crucificado. Fidelidade tem um preço, mas fidelidade também tem uma recompensa. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas porque ele era fiel ao seu Deus. A Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões. Ele foi tirado da cova, os seus inimigos lançados e mortos na cova, e a Bíblia diz que ele prosperou no reino, e o nome do Senhor foi glorificado diante do rei. Fidelidade tem um preço, mas fidelidade tem recompensa. Por pregar a sã doutrina e expulsar o demônio de uma moça, eles ficam meio revoltados com a nossa igreja, porque aqui a gente expulsa demônio. Não, eles não vão ficar aqui. Se entrou aqui, vai ter que sair daqui, em nome de Jesus, por causa do poder de Cristo que está neste lugar. Então Paulo e Silas, porque foram fiéis, foram jogados ou lançados num cárcere. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam ao Senhor e oravam, e naquele momento Deus enviou um terremoto, o cárcere foi chacoalhado, as portas se abriram, o carcereiro e a sua família foram salvos, e aqueles que os perseguiam tiveram que se retratar em público. Fidelidade tem um preço, mas fidelidade tem recompensa. Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque foram fiéis, foram jogados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Mas a Bíblia diz que em determinado momento o rei levantou do trono, olhou para dentro da fornalha e perguntou aos capitães: não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? Oh, aleluia! Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele: porém eu vejo 4 homens soltos, e eles andam passeando dentro do fogo, e não há lesão alguma neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante a do Filho de Deus. Fidelidade tem um preço, mas fidelidade tem recompensa. Posso ouvir um aleluia? Jesus Cristo, porque foi fiel ao Pai, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi crucificado e morto. Mas a minha Bíblia diz que esse mesmo Jesus, que pagou um alto preço para ser fiel ao Pai, recebeu um nome que é sobre todo nome, e recebeu todo o poder nos céus e na terra, foi exaltado ao céu, está à direita do Pai e intercede por nós como nosso intercessor, e Ele é o cabeça da igreja, Ele é o sumo sacerdote. Fidelidade tem um preço, mas fidelidade tem recompensa.
Termino essa mensagem dizendo a vocês de três benefícios certos na vida de um crente fiel. 3 benefícios que um crente fiel receberá com certeza do Senhor. Primeiro, um crente fiel receberá do Senhor providência. Meu amigo, o guarda de Israel não dorme. Não dorme nem cochila. Está escrito: eis que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Quando um fiel abre a boca, o ouvido do Senhor está aberto. 3 benefícios de um crente fiel. Primeiro, providência. Segundo, promoção. Ai, como é boa essa palavra. Promoção, diga isso, promoção. Eu preciso que você diga de novo. A terceira vez. O Senhor está mandando que você, crente que é fiel ou que está determinado a ser fiel a partir de hoje, se acostume com esta palavra. Repita. Mais uma vez. A última vez para o inferno escutar. Entrou aqui? Agora pode descer. Vem para cá. Crente fiel vai ser promovido. Há um crente que entrou aqui esta noite, e essa palavra está lhe marcando com tanta profundidade, que é como se tivesse sendo escrito isso no teu coração. E na verdade isso fala da graça de Deus para com você. Arandai Soria. Porque o Senhor tem o intuito de promover você. Porque o Senhor pensou algo tão grande a teu respeito. Não tem a ver com você. Não tem a ver com seus méritos. É um plano divino. É algo tão íntimo do coração de Deus, que as pessoas olharão para você e dirão: é impossível. Você não merece. Você é da menor família. Você é o improvável na tua casa. Você é o que mais pecou. Você foi o que mais sofreu. Você é o com menos cultura. E o Senhor está lhe dizendo, e trouxe hoje aqui, para gerar fidelidade em sua vida, para que eu possa te promover. O Espírito Santo manda eu lhe dizer: os dias são maus, e o tempo está acelerado. Você precisa agora se posicionar rapidamente, porque o Senhor manda eu lhe dizer para você guardar esta palavra no teu coração, e ela desce à sua mente. Enquanto eu falo isso com você, há um movimento espiritual acontecendo, há peças sendo mudadas de lugar, há algo sendo gerado no coração de alguém que vai te favorecer. Promoção! Promoção! A fidelidade trará a promoção. Aleluia. A fidelidade de José para com Deus fez com que Deus arrancasse ele de uma cadeia
e colocasse ele sentado como governador do Egito. É disso que eu estou falando. A fidelidade de Davi fez com que Deus arrancasse ele lá do campo, aonde nem a própria família lembrava dele, e colocar ele como rei de Israel. É disso que eu estou falando. Eu estou desenhando para você entender. Eu estou desenhando na tua mente promoção. A fidelidade vai gerar promoção. E o Senhor lhe trouxe aqui para que você compreenda a tua parte no processo. A sua parte no processo é decidir ser fiel. Aleluia. Domingo passado ou retrasado, não me lembro, Santa Ceia, o Espírito Santo me tomou aqui e eu falava profeticamente com a igreja. Quando eu cheguei em casa, havia uma mensagem no WhatsApp, uma moça que estava esperando a resposta a tempo de uma causa. E quando ela chegou em casa, movida pela palavra, ela disse: eu vou abrir a internet e vou ver aqui no judiciário. Lá estava a vitória dela. A palavra do Senhor não volta vazia. Não é quem prega, é o dono da palavra que garante a palavra. É Ele quem garante, é Ele que traz o resultado. E o Senhor lhe trouxe aqui para você entender a sua parte no processo. A sua parte no processo é essa: decidir ser fiel até a morte. E o Senhor diz: a promoção é por minha conta. Aleluia, aleluia. Você, Josué, dá a volta na muralha. Pode deixar que eu derrubo a muralha. Aleluia, aleluia. Entende a sua parte no processo? Decidir ser fiel. A fidelidade vai gerar promoção. Daniel 6:28. E este Daniel, o fiel, pois prosperou no reinado de Dario, no reinado de Ciro, o persa. Aconteceu com ele? Este Daniel, que foi fiel, foi promovido. Promoção, prosperidade, aumento de salário. Aumento de salário. Peças sendo mudadas dentro da empresa. Aumento de salário. Um patrão que olha em volta e não consegue ver mais ninguém, só vê você. Aleluia, aleluia. Uma situação que você vai ser movido pelo Espírito Santo para ajudar, e nessa ajuda um grande livramento e uma grande porta se abrirá. Me lembro de um rapaz que eu conversei na Leroy Merlin, e eu estava falando de Cristo para ele, e ele se emocionou, e ele me disse: pastor, deixa eu lhe contar a minha história. Ele disse: o meu pai foi traído, e ele perdeu o emprego, acusado injustamente, e não podia mais pagar o nosso aluguel. Então eu, a minha mãe e ele fomos morar na rua, ali perto da rodoviária, embaixo de uma marquise. Nós começamos a morar ali. Meu pai honesto, eu honesto, minha mãe honesta, morando na rua. E um dia ia passando um homem com um carro, e esse homem parou o carro porque o seu pneu furou. Ele estava com uma moça no carro, era a filha dele estava sendo levada para o hospital para dar à luz. O meu pai se levantou e disse: deixe que eu troque o seu pneu.
E o meu pai trocou o pneu daquele homem, do carro daquele homem. Ele pegou a filha e foi embora. Passando alguns dias, aquele homem voltou e disse a mim, meu pai, minha mãe: eu tenho uma casa para vocês morarem. Ele disse: como assim? Eu tenho uma casa, está fechada, eu quero que vocês vão morar lá. E vocês não precisam pagar aluguel para mim enquanto vocês viverem. O Espírito Santo vai lhe mover numa boa ação. E esta boa ação vai desencadear uma promoção. Esteja conectado nos próximos dias com o Espírito Santo. Esteja nos próximos dias com a sua percepção espiritual aberta. Porque há um movimento para aqueles que são fiéis. Há um movimento de Deus para aqueles que são fiéis. A fidelidade vai gerar uma promoção. Escute o que eu vou lhe dizer: a fidelidade vai estabelecer-se na sua vida como um divisor de águas. A fidelidade coloca uma divisão entre o seu futuro e o seu passado no que diz respeito à sua história. Uma decisão de fidelidade vai estabelecer divisores de águas. Disse Jesus Cristo em Mateus 25, 21: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. A fidelidade em momentos difíceis é uma ponte para uma nova fase em sua vida. A fidelidade em momentos críticos se estabelece como uma ponte de escape para uma nova fase. Como o mar se abrindo, é o escape de Deus, levando para você, para outro tempo, para outra fase, para outra região, a fidelidade. E terceiro e último, a fidelidade trará o benefício de promoção, providência, em outro P aqui, portas abertas. Portas abertas. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, disse o Senhor: conheço as suas obras. Oh, isso é poderoso. Conheço as suas obras, sei quem você é, sei o que você tem feito, sei como você tem andado, eu te conheço. E porque eu te conheço, eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Uma porta aberta, e digo: ninguém pode fechar essa porta, porque fui eu que abri, porque te conheço e coloquei diante de você. Agora a chave aqui, no final desse versículo: sei que você tem pouca força. Oh, leia isso. Eu sei que você tem pouca força. Eu sei que você está lutando com todas as suas forças para permanecer fiel a mim. Eu sei da sua condição financeira, eu sei da sua condição intelectual, eu sei das suas perseguições, eu sei dos embates que você enfrenta na tua família, eu sei da sua luta com a sua própria carne, eu sei de tudo isso. E porque você continua sendo fiel a mim e guardando a minha palavra e não negando o meu nome, eu coloquei uma porta aberta diante de você. Ela está aberta, e agora diz o Senhor: passe por ela, porque ninguém vai poder fechá-la. Ninguém vai poder fechar. Por quê? Porque você tem sido fiel. Eu conheço as suas obras. Provérbios 28, 20: o homem fiel será coberto de bênçãos.
O homem fiel será coberto de bênçãos. Jó, então, ele foi fiel. E no capítulo 42, versículo 10, a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó, e então acrescentou o dobro de tudo que ele tinha antes, e abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Meu Deus amado, o que eu vou fazer com esse tanto de prosperidade? O homem fiel será coberto de bênçãos. A minha parte é ser fiel. A minha parte no processo é ser fiel. A minha parte no processo é decidir hoje e dizer: a partir de hoje, Senhor, eis um servo fiel. E no versículo 16 diz que depois disso viveu Jó. Depois disso, depois do Senhor virar o cativeiro dele, depois do Senhor dobrar tudo que ele tinha, ele viveu 140 anos. Viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, e até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Eu acho que Jó falou: Senhor, já chega, Senhor. Fecha a comporta aí, porque eu não estou aguentando mais bênção. Senhor, eu não aguento mais viver, eu estou cansado, Senhor. Eu já vi meu filho, meu neto, meu bisneto, meu tatara, vi todo mundo, Senhor. E cada dia o Senhor me prospera mais, e cada dia o Senhor me abençoa mais. Eu já estou farto de dias. Tá bom, Senhor. E eu acho que em Jó 22, 28 está a chave para nós terminarmos aqui. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e ser-te-á firme. Vou ser fiel, não importa o preço que eu vou pagar, vou ser fiel. Não importa a ameaça de morte, vou ser fiel. Não importa o que a minha carne quer, vou ser fiel. Não importa a pressão da minha família, vou ser fiel. Não importa o que o diabo está dizendo, vou ser fiel. Determinarás tu algum negócio, e o negócio que você está determinando é um negócio que o Espírito Santo está gerando no teu coração essa noite pela palavra. Determinará tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Escute-me, a fidelidade, ela precisa ser mantida até que a luz brilhe. Aqueles que não são fiéis verdadeiramente, eles tentam, mas eles não são firmes. Frente à primeira situação, eles voltam para a sujeira, eles voltam para a mentira, eles voltam para o engano, e eles nunca veem a luz brilhar no caminho deles. Essas pessoas, elas testificam contrariamente contra a infalibilidade do Evangelho. Essas pessoas testificam contra a glória de Deus, porque elas dizem: fui fiel e Deus não fez. Impossível. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Não há uma palavra de engano nele, não há uma só limitação neste Deus. Todos os seus caminhos são perfeitos, o seu poder é infindo, e quando ele fala, tudo tem que obedecê-lo. Mas o problema é que você determina algo e você não é firme.
O diabo sabe do seu limite, e ele sabe que se ele te pressionar, você volta. É aí que você impede da luz brilhar no teu caminho. Jó deu a chave para nós: seja firme, seja determinado, seja como Sadraque, Mesaque e Abednego, e a luz brilhará no seu caminho. E a luz brilhará no seu caminho. Porque a vereda do justo é como a aurora que vai nascendo, nascendo, até ser dia perfeito. A luz brilhará. Seja firme. Fique de pé no teu lugar. Aleluia. Aleluia. Escute-me. Eu ouvi uma frase esses dias atrás, e o autor disse assim: quando se ama, a fidelidade não custa nada. Quando se ama, a fidelidade não custa nada. Quando se ama, não é difícil ser fiel. Quando se ama, não há peso na fidelidade. Quando se ama, não precisa ficar lutando para ser fiel. Você é fiel por amor. Provavelmente esse autor parafraseou Jesus Cristo em João 14:15. Disse o Senhor: se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecem meus mandamentos. Leve essa frase para sua cama. Quando se ama, a fidelidade nada custa. Um marido que ama a mulher está preocupado com o valor do almoço? Um marido que ama a esposa está preocupado com o valor do anel que vai comprar? Não, ele não está. Uma mulher que ama o marido, no dia do aniversário dele, se ela tem dinheiro, ela vai comprar aquilo que é mais barato? Não. Quando se ama, a fidelidade nada custa. Nada custa. Eu tenho prazer de ser fiel ao Senhor. Eu sei que muito que eu recebi na minha vida foi por conta da fidelidade, mas eu não sou fiel pelo que eu recebi, mas eu recebi porque eu decidi ser fiel. Esta é a palavra para você hoje. Decida ser fiel. Tem uma promoção, tem uma providência, tem uma porta aberta, tem uma provisão, tem uma providência, tem uma porta aberta para um fiel. Aleluia, aleluia, diga glória a Deus. E então, escute isso aqui, eu quero terminar com esse texto, aleluia. Então disse Jó, depois de perder tudo, levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, e então prostrou-se no chão em adoração e disse: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e nada culpou a Deus. E nada culpou a Deus. Fale com Deus agora.
Faça uma oração de compromisso com Ele. Diz: Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Senhor, a partir de hoje eu vou ser fiel a Ti. Fale com teu Deus, clame a Ele, ore a Ele. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu entendi a Tua voz. Eu compreendi o que o Senhor falou comigo. Eu entendo a minha parte no processo e eu vou cumprir. Eu serei fiel a Ti.